Então, vamos lá. Metodologia de identificação de perigos e avaliação de riscos. Eu avaliei, a gente identificou risco, né? De forma geral, a gente identificou os riscos físico, químico, econômico, biológico e mecânico. Mas eu tenho que saber quando que eu vou fazer a intervenção, quando que eu vou fazer a intervenção no ambiente, no processo, para mitigar o risco ou eliminar o risco. Então, de forma geral, eu tenho uma gradação, só para efeitos, eu tenho um nível de aceitabilidade, que isso varia de risco para risco, que é o nível de ação. Abaixo daquele nível de identificação do produto, do sistema, do risco, abaixo daquele patamar, eu não preciso fazer nada, é um ambiente considerado seguro. Acima daquele risco, até o que a gente chama de limite de tolerância, é o nível de ação, é o nível que eu tenho que providenciar alteração de trabalho, alteração de insumo, compra, vai depender do risco avaliado. E acima do limite de tolerância, eu tenho duas situações que tem que ficar muito claro. Acima do limite de tolerância, eu tenho que ajustar o processo de trabalho. Por exemplo, eu tenho o ambiente de trabalho com mais de 85 decibéis. O limite de tolerância é 85 decibéis. Passou dos 85 decibéis, eu tenho que fornecer equipamento de proteção individual. Eu tenho que fazer equipamento de proteção coletiva para eliminar a origem do ruído. Ou eu altero a organização do trabalho, eu diminuo a quantidade. Por exemplo, eu no ano de 2009, 2010, eu fiz o levantamento de todo o meio circulante do Banco Central. Eu conheci todas as unidades de processamento de dinheiro do Brasil. Porque tinha uma demanda de insalubridade em função do risco biológico das notas, porque as notas eram sujas, o pessoal tinha que olhar se era falsa, aquela coisa toda. E a avaliação de risco, eles ganharam, mas não por causa do risco biológico. As notas são sujas por natureza, né? Foi por causa das máquinas que trituravam o papel moeda, que tinha um valor de ruído de 86, quase 87 decibéis em trabalho. Eles tinham duas opções, o Banco Central tinha duas opções, ou oferecer equipamento de proteção individual, fazer equipamento de proteção coletiva, ou reorganizar o trabalho, e a legislação dá a opção de reorganizar o trabalho, que é reduzindo a jornada de trabalho. Então, no nível que estava lá, de 8 horas de jornada de trabalho diária, reduziu para 6. Mexeram na máquina? Não mexeram, continuou sendo quase 87. Em vez de trabalhar 8 horas, diminuiu 6. Está dentro da lei? Está dentro da lei. Está dentro do limite de tolerância aceitável. Aí, o que o Banco Central fez nos anos seguintes? Entrou com uma licitação e substituiu as máquinas de destruição de numerário. A máquina atual faz 60 e poucos decibéis só. Plenamente dentro. Qual é o procedimento que se faz? Eliminado o risco. Volta todo mundo pro normal. Volta todo mundo para o normal. Aí o pessoal já estava acostumado a trabalhar só 6 horas, né? Aí virou uma demanda política do sindicato para ver como é que faz. Mas o banco resolveu o problema, volta para 8 horas. Tá? Então, quando eu tenho um limite de tolerância que a legislação chama de valor teto. Limite de tolerância, quando o limite de tolerância for igual a valor teto, está dizendo assim, você pode trabalhar até nesse nível. Se esse nível é valor teto, está dizendo assim, não pode haver atividade laboral, ocupacional acima. Não adianta pagar insalubridade, não tem perigo, não tem nada. É proibido o exercício profissional acima deste limite. Tá certo? Não importa o que faça. Né? Não importa o que faça. Você pode ter o melhor equipamento do mundo de proteção. Tá? Você tem que mudar. Então você tem limites de tolerância. Quando você ultrapassa o limite de tolerância, você vai pagar adicional, você vai caracterizar o ambiente insalubre, tá? Aí você vai verificar para mitigar, porque às vezes você precisa. Mas se além do limite de tolerância tiver o adjetivo valor teto, não pode existir a atividade ocupacional naquela situação. Ela é suspensa. Isso está no NR sempre. Isso tá, aí vem, você tem todas aquelas que eu apresentei, da Nocha, a CGVH, NIOSH, Fundacentro, lá tem. Aí tem o número do produto químico e valor teto. Não sei o quê, valor teto. Quando for valor teto. Quando não for, tá liberado. Tá certo?
Então, quando eu vou fazer análise e avaliação de risco, que é a nossa função na vigilância e saúde do trabalhador, a gente vai fazer análise e avaliação de risco. Eu vou, na análise do risco, eu vou delimitar as áreas, processos e tarefas. Eu tenho que identificar o espaço. Aonde esse risco acontece, né? Identificação da gerência local e áreas, o que a gente chama lá para frente, que a gente estava fazendo ontem, separando por cada ambiente. Eu tenho que determinar os processos e tarefas, quais são os postos de trabalho, como é que se trabalha lá dentro. Eu tenho que avaliar o processo. Eu tenho que classificar os aspectos de impacto de saúde e segurança do trabalho. Quais são os riscos? Existe risco físico no ambiente? Existe risco químico? Você pega todos e faz a análise. Identificação dos aspectos e impactos. Quais são as consequências de eu não fazer nada? Porque eu só vou agir se a consequência for, né? Tiver consequência. Se eu não fizer nada e deixar do jeito que está, o que acontece? Tem que pensar nisso. Cadastramento dos aspectos. Eu tenho que fazer esse inventário dos riscos, né? A legislação chama de inventário de riscos. Ah, todo produto químico é uma FISP. Todo produto químico é um risco. Eu tenho que estar com esse inventário. Eu vou ter que estimar as consequências, atribuir uma probabilidade, porque eu estou falando de risco de acidente, eu estou falando de probabilidade. Por que eu tenho que trabalhar com probabilidade? Porque eu trabalho todos os riscos da mesma forma. Eu identifiquei 10 riscos nessa sala. Eu vou abordar os 10 na mesma hora, ao mesmo tempo? Eu tenho que ver por gradação de dano ou de ocorrência. Eu vou escolher meu parâmetro e vou tocar. Resolvo um, depois vou para o outro, vou um de cada vez. Não tem como fazer isso. Eu não tenho tempo, às vezes eu não tenho situação, e às vezes eu não tenho. Tem que lembrar que quem está fazendo isso ou é o governo, quando é serviço público. Depende de orçamento, depende de compra, depende de licitação, depende de uma série de coisas. E na iniciativa privada eu preciso também de orçamento, eu preciso fazer com que... E aí a gente fica, às vezes, correndo atrás do cachorro atrás do rabo, né? Se eu impeço isso, a empresa não funciona. Se a empresa não funciona, não vende. Se ela não vende, ela não consegue dinheiro para fazer a intervenção. Como é que eu resolvo? Trabalhinho difícil nosso. Tá? Então, aí eu analisei os riscos, eu vou avaliar os riscos. Vou avaliar a tolerabilidade. O que dá para levar? O que dá para aguentar? Olha, nós fizemos uma vistoria lá, está faltando tampa nas tampas de esgoto. Pô, isso é emergencial? Cara, a água aqui está com um problema maior do que o de esgoto. Vamos primeiro resolver o problema da água. Ah, como é que faz? Vamos botar evitar o acesso à área que está com a tampa quebrada. Você vai analisando. Isso é subjetivo. Isso é percepção sua. Ninguém tira isso. Porque cada um tem sua contexto de vida, sua vivência, cada um vai olhar para um lado. Para quem está olhando lá, nós temos uma colega aqui, né, fazendo aqui, que não pode ver uma lixeira sem tampa. Então ela olha, a primeira coisa que ela olha é se tem lixeira. Né? Então, cada um tem uma avaliação. Aí você vai perguntar, o risco é aceitável? Estar vivo é encarar riscos. Só tem que saber se o risco é aceitável ou não. E dentro do ambiente ocupacional, se ele vai gerar potencial agravo ou não. Por causa de todas as consequências que a gente já alertou. Se é aceitável, eu vou só monitorar para ver se ele não cresça. Não pode ser igual fermento de bolo, né? O risco não pode ampliar. É aceitável, mas fica aí, eu tenho que monitorar. Ele não é aceitável, eu tenho que comunicar, fazer consulta, comunicar os órgãos de interesse e fazer as ações de mitigação e eliminação. Tá certo? Eu vou identificar os riscos, análise e seleção das opções de tratamento, preparação dos planos de tratamento, priorização dos riscos e implemento dos planos. O que eu quero dizer com isso? Eu identifiquei um produto que está acima da tolerância e tem valor teto. Como é que eu resolvo esse problema? Eu estou usando substância química, que minha tecnologia, meu parque industrial, não consegue trabalhar aquele produto num nível de segurança para os trabalhadores. E aquele produto que eu estou usando, está com valor teto. Como é que eu faço? Eu fecho a fábrica? Tem que tirar o trabalhador e botar na máquina. Mas aí a Constituição diz que eu tenho que evitar a automação. Mas está no teto. Como é que eu faço? Diminui o... Não, Tem várias... Aí a gente tem várias opções, gente. Vamos sair da caixinha. Eu posso verificar quanto é que custa para eu substituir e adaptar a máquina para trabalhar
de forma mais eficiente, porque a máquina que eu tenho, um parque montado, não atende. Às vezes é só ajuste, troca, botar um filtro, fazer alguma coisa. Isso é uma possibilidade. Isso tem custo. Tem algum produto substituto que faz a mesma coisa? Cara, qual é o produto que substitui isso? Vamos fazer comparação com o dia a dia. Eu tenho que diminuir a restrição de caloria. Eu substituo o açúcar pelo adoçante. A função não é a mesma? Estou substituindo e um tá num nível de caloria aqui e outro no nível de caloria. Estou fazendo uma análise bem grossa, mas você pode olhar. O que leva a isso? Ah, tá com problema? Opa, como é que eu resolvo esse problema? A Secretaria de Saúde tinha, durante muito tempo, usava BPF. Óleo BPF. Era o pior óleo combustível que tinha para as caldeiras dos hospitais. Até acertar isso, os hospitais emitiam aquela poeira, né, aquela fuligem preta, até você acertar. Né? Aí o que fez? Por que optou? Aí estava dando problemas sérios ambientais. Por quê? Era mais barato o BPF. Era mais fácil comprar, porque tem pouco mercado. Era um óleo de segunda linha. Como é que resolveu o problema? A Secretaria resolveu o problema? Não, isso já era terceirizado. Não... Num primeiro momento, você trocou o combustível e, ao mesmo tempo, havia um processo de substituição de caldeira elétrica. Aí você tem que ver, compensou? Como é que fica? Ah, tem um custo associado à eletricidade. Tá, mas o que eu ganhei em troca? Vale a pena? Aí vem os engenheiros, vem o pessoal de segurança, tem que botar essa conta na linha. Só botando... Você tem que analisar e ver quais as soluções. Então, quando eu vou falar de avaliação de risco, gente, eu analisei os riscos, identifiquei os riscos, eu tenho que ver as consequências. Eu tenho que a determinação do nível de perigosidade. Não é periculosidade. Porque periculosidade é explosivo, inflamável, radiação ionizante e eletricidade de alta tensão. Tá certo? E eu tenho que priorizar a ação. Então, eu tenho que fazer, uma metodologia fácil, você faz uma pontuação, literalmente. Você vai pegar, se o ambiente é muito perigoso, 10 de ponto. Se é perigoso, se é pouco perigoso, se é não perigoso. Muito perigoso, existência de substância inflamável e explosiva. A própria legislação diz, periculoso. Já é 10. Eu tinha uma situação na Emater de Brasília, que o pessoal recebia periculosidade. Porque transportava combustível para as unidades, né, isoladas. Falar de comunidade isolada no Distrito Federal é meio esquisito, mas comunidade isolada no Distrito Federal. Era uma atividade perigosa, porque eles transportavam uma quantidade imensa de combustível. Então, não interessava o carro, não interessava. Pela quantidade de combustível que você leva, combustível inflamável, faz jus à periculosidade. A ordem era acabar com esse benefício. Como é que você resolveu para acabar com o benefício? Você diminuiu a quantidade de combustível transportado. Você mudou a lógica de abastecimento. Aí você criou postos de abastecimento. Em vez de carro telagem bombona para você encher, criou-se posto avançado. Então, você tem que pensar no processo. Então, você tem um ambiente muito perigoso. Atividade de trabalho a quente, substâncias tóxicas, atmosfera explosiva, riscos que não possam ser controlados, acidentes de trânsito, trabalhos em redes elétricas energizadas, causa efeitos irreversíveis imediatos, danos físicos graves e danos à saúde. Aí cada um tem. Perigoso, existência de substâncias inflamáveis e corrosivas, atividade de trabalho em altura. É considerado trabalho em altura a partir de quantos metros? 2 metros. Você tem que ter treinamento especial, você tem que ter exame especial, você tem que ser treinado para trabalhar com mais de 2 metros. Você tem que ter trabalho. Você tem que ter comprovação de treinamento, comprovação de capacidade, faz teste de equilíbrio, né? Você tem uma série de procedimentos que é obrigatório do trabalhador. Trabalho com eletricidade de qualquer nível, provoca danos físicos com alguma gravidade, pode originar doença profissional. Vou dar um exemplo. A gente tem o hábito de lavar roupa seco. Tá certo?
você tem duas tecnologias de lavagem de roupa a seco. Não quer dizer que a roupa é lavada a seco, né? Ela não é lavada com água. Ela é lavada com algum líquido. Você tem dois produtos que são utilizados no mercado. O Tersol, que é um derivado do petróleo, e você tem o percloretileno. Todo produto, toda empresa gosta de botar uma banca no seu produto, né? Meu produto é melhor, que não sei o quê, parará. A Dow Química, que faz o percloretileno, vende o percloretileno com uma caveira desse tamanho no rótulo, na embalagem. E vende no comércio. Tem várias aí usando percloretileno. E é para lavar a roupa. O produto é tão estigmatizado, tão perigoso, que ele determina, na FISP dele, determina assim: em caso de trabalhos que trabalham com percloretileno, a confirmação da gravidez dá direito a trabalhadora a se afastar do trabalho. A licença maternidade começa da concepção, no teste. Porque ela trabalha com percloretileno, porque provoca hidrocefalia, tem uma série de situações. Luiz, mas tem todo um sistema de contenção para resíduo, mas pode vazar, a máquina pode vazar. Qual é o indicador? Aí a gente vai aprendendo. Qual é o indicador de vazamento? Cheiro de brigadeiro. Se você entrar numa lavanderia seco, usa percloretileno, tá cheirando brigadeiro, foge que tem percloretileno vazando. Nossa, quem tá comendo brigadeiro? Vai procurar, onde está o brigadeiro? Tá, é só para mudar que isso provoca dano físico. Você tem toda uma lógica. Isso é perigoso. Mesmo com todas as contenções, mesmo com todas as coisas, você tem que olhar, o produto é perigoso. E o Brasil é um dos poucos países que permite o uso dele na área comercial. Isso é um desengraxante têxtil industrial. Na Europa só pode ser usada em indústria de confecção, para fazer as rolos de tecido. Não pode ser usado para lavar roupa. No Brasil permite. Tá? E o não perigoso pode ocorrer dano leve, reversível, alguma situação. Aí você vai lá e... Determinação do nível de exposição. Uma coisa é a perigosidade. Aí eu vou determinar a exposição. É contínuo. Várias vezes em sua jornada laboral por tempo prolongado. Usando o exemplo do percloretileno. Minha exposição ao percloretileno é contínuo? Né? Ele é perigoso. Ele não é muito perigoso porque ele está contido, mas ele é perigoso. E é contínuo. Eu estou lá, eu estou sob o enfoque do percloretileno. É frequente? É ocasional? É esporádica? Irregularmente? Determinação dos níveis de consequência. Se acontecer algum acidente, se acontecer morte, ou dano pessoal e dano material, o negócio aqui é para cá. Destruição total do sistema, às vezes o dano é material. É catastrófico, é muito grave, lesão grave que pode ser irreparável, amputação, cegueira, se acontecer. Grave, lesão com incapacidade laboral temporária. Aconteceu com um catador lá na R3. Foi tirar uma tampinha de um spray de tinta. Na hora que ela foi abrir, explodiu na cara dela. Explodiu. Literalmente, a tinta foi toda no olho. Ela ficou cega temporariamente. É uma situação grave. É um posto de trabalho que precisa ser alterado. Leve, 10 pequenas lesões que não requerem hospitalização. Tá certo? Então, eu determino o nível de perigosidade, o nível de exposição, eu tenho perigo, eu tenho exposição, eu tenho a consequência, a multiplicação dos três, né? Nível de risco, o nível de risco vai ser o nível da consequência vezes o nível de exposição vezes o nível de perigosidade. Eu tenho uma tabela. Aí eu consigo classificar o risco. Quanto maior vermelho, ação imediata. Laranja, precisa ter atenção, melhorar. Verde, vamos monitorar. Azul, beleza, não tem problema nenhum. Então eu consigo transformar uma análise subjetiva em números objetivos.
é o que nós vamos fazer no SLU. Quando a gente terminar o nosso PGR termina com isso aqui. Que depois que a gente terminar os levantamentos, a gente vai fazer qual a chance disso acontecer. A gente vai literalmente brincar de fazer isso aqui. E a gente vai chegar no nível. E a gente vai chegar no cronograma. De como isso tem que ser feito. E isso, para analisar a vigilância ao trabalhador, a empresa tem que estar isso no cronograma. Isso tem que representar. Eu simplesmente, que as pessoas falam assim, eu vou fazer um cronograma. Aí faz assim, janeiro, fevereiro, bota assim, os riscos e... Não, gente, tem uma lógica para fazer isso. Eu tenho que ter uma... né? Eu tenho que comparar essas coisas. Dizem a tradição, né? A cultura oral, que médico, engenheiro, agrônomo, todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo se acha que... Você pergunta, a pessoa dá receita, o engenheiro, todo mundo consegue construir uma casa, o agrônomo, todo mundo consegue construir a planta. Mas não. Tem técnica para fazer isso. Aí eu tenho um número, não tenho número? Aí a pontuação, nível de intervenção, de 4.000 pontos a 600. Situação crítica, necessidade de correção urgente. 4. É interdição da área. Você está amparado. Eu posso interditar a área, eu tenho metodologia objetiva para interditar uma área. Porque o nível de consequência, com o tempo, para quem vai fazer inspeção, para quem vai fazer de campo, você não vai olhar, você vai olhar uma situação e vai responder essas 3 perguntas. É perigoso? Aí você bota, é perigoso. A exposição do trabalhador é contínua? Isso num bate-papo você consegue ver. E se acontecer uma porcaria? Dá. Onde é que entra na tabela? Aí entrou vermelho, cara, interdição. Você justifica. A ação nossa de campo fica mais fácil. Isso aqui é velho. Isso aqui é velho, isso aqui é da década de 50. Só tem mais de 60, vai fazer 70 anos. Isso não é novo, não. Só a informação só não é repassada no meio, né? Tá? Isso aqui a gente só interagindo com o processo. Isso aqui bem antigo. É reconhecido na nossa legislação desde 77. Aí você tem, não há necessidade de intervenção somente se uma análise mais precisa se justifica. Não, você tem, para trabalhar com segurança do trabalho, você tem que saber história. Você trabalhar na vida, você tem que saber história. Desculpa, qualquer coisa, se você for fazer, a gente tem que saber o que aconteceu atrás. Né? Aí é uma opinião pessoal minha. Eu vou trabalhar num hospital, eu tenho que saber qual a história daquele hospital, como é que ele foi construído, por que os locais estão aqui, por que mudou. Entendeu? Porque tem uma lógica. Por mais absurdo que seja, todas as ações têm uma lógica. Até aparecer entendimento que não tem lógica por trás. Né? Aí eu venho, atribuição de qualitativa. É muito provável, é altamente provável, possível e provável. Isso aqui determina as intervenções. Você viu que você casou, você transformou de forma objetiva. O que eu fiz de diferente, Paulo? Eu usei esse critério aqui pela primeira vez para fazer uma avaliação de longo alcance. Fazendo um parênteses. Eu fui contratado em 2016, 2017. Foi logo depois do escândalo da carne fraca, lá do papelão, não sei o quê. O pessoal da Antefa, da Associação dos Auxiliares e Fiscais do Ministério da Agricultura, chamaram e falaram assim, Luiz, a gente precisa indicar você para fazer uma avaliação das condições de trabalho do técnico no Brasil todo. Que ninguém está conseguindo fazer, porque a gente está sob pressão da mídia. Falei, vou fazer. Usei essa metodologia. O risco é tal, cabe aposentadoria, não cabe adicional. Foi questionado. Aí a Procuradoria-Geral da República falou, está errado, você não está usando a metodologia que está no PPRA. Isso não está no PPRA. Aí o juiz falou assim, então usa a metodologia do PPRA. Né? Não saiu. São mais de 6 milhões de propriedades, só de propriedade rural são mais de 6 milhões registrados. Como pessoa jurídica, fora as pessoas físicas. E a pessoa vai olhar a fazenda, vai fazer um negócio. Como é que você caracteriza? Por isso aqui. Então, é falta de hábito de você usar um instrumental que já tem
para o efeito prático. E você consegue fazer isso no nosso dia a dia. A gente, como vigilância, se a gente consegue identificar essas 3 variáveis, a gente consegue determinar se precisa interditar, se a gente tem que dar um prazo maior ou menor, ou se está tudo legal. Paralelamente, a gente pede para o PRA. Cara, bota isso no papel. Eu não aceito o seu cronograma. Eu tenho condições de avaliar o seu cronograma de implantação, é inadmissível. Porque, normalmente, o que a pessoa faz? Eles botam para resolver rápido, porque eles veem quantidade, eles resolvem rápido aquilo que custa pouco. Mas não necessariamente aquilo que é importante para o trabalhador. A gente tem que fazer essa diferenciação. Aí você vem o nível de risco, aí você tem, de novo, matiz para grau de ocorrência do risco no cenário. Eu tenho primeiro, tenho os pontos, e depois transfiro para uma outra tabelinha. Eu justifico junto à justiça, eu justifico junto aos órgãos de controle, eu justifico para onde for. E é fácil. E a grande vantagem é que o questionamento é subjetivo. É a sua avaliação. Aí um questionamento fica mais fácil. Não, tá errado. Tudo bem, vamos avaliar. Por que você considera que não é perigoso, é satisfatório? Bota a situação. Ah, se eu substituir, exemplo, a gente fez o setor, beleza? A gente estava fazendo um levantamento, é uma prática que a gente tinha aqui no DISAT, de a gente olhar, não empresa, a gente olhava atividade econômica. Aí eu queria conhecer a Coca-Cola. Conhecer a Coca-Cola. Aí o pessoal falou, Luiz, não dá para conhecer a Coca-Cola. Qual é a lógica de conhecer? A gente montou um programa de trabalho para conhecer todas as indústrias de refrigerante do Distrito Federal, porque aí eu ia conhecer a Coca-Cola. Aí a gente fez na Coca-Cola, foi na Skol, tinha fábrica de refrigerante, tinha fábrica de refrigerante pequenininha, tinha várias aqui. Aí a gente foi. Aí eu identifiquei um dos problemas da fábrica de bebida é que o ambiente de trabalho, ele necessariamente é úmido. O chão de fábrica é úmido. Pelo processo de esterilização de garrafa, vapor, é úmido. E o nível de acidente é alto. Queda, não sei o quê, paraná, e da Skol era 0. Como assim? A Skol era 0. Não, porque a gente descobriu um produto que faz a abrasão da cerâmica e quanto mais úmido tá, mais gruda. Eu não tive a menor dúvida. Peguei o número do produto, o que eu fiz? Espalhei para todo mundo. Eu recebi uma cartinha da Skol aqui. Você está transferindo segredos industriais para a concorrência. Eu falei, gente, a patente... Aí eu perguntei, a patente é de vocês? Não, a gente compra no comércio. Ah, então tá. Beleza, estou distribuindo informação, estou protegendo o trabalhador. Você consegue. Porque a partir do momento que você botou o produto, o nível de periculosidade desabou. Você alterou. Eu não preciso mais mexer no piso. Eu não preciso mais alterar a frequência. Eu só botei um produto. Que eu descobri na escola. E apliquei para a Coca-Cola. A Coca-Cola ficou feliz, a Pepsi ficou feliz. Na época tinha Pepsi aqui, lá no CIA. Tinha a refrigerante São Jorge lá no... O pessoal gostou. Então, a gente consegue... É a grande benção do trabalho nosso de vigilância, porque a gente conhece o que quer. A gente vai entrar, Quero olhar uma fábrica de sorvete. Como é que é uma fábrica? Vamos lá visitar, vamos ver como é que estão os trabalhadores lá. Cai. Não tem fábrica da Gucci aqui, você sabe. A gente vai ver a fábrica do brigadeiro, a fábrica do... Por exemplo, eu quero visitar, a gente vai fazer um trabalho, eu quero visitar, conhecer e avaliar o miocão de Taquatinga. Eu conheci o miocão do metrô, a gente fez inspeção na Terceira Ponte, a gente fez isso. Nessa lógica. Tá? Então vem categoria. Aí você tem categoria do que você aceita. Trivial, tolerável, moderado, importante, intolerável. Isso são categorias jurídicas. Já diz o que é para fazer. E você tem a pontuação. Você tem um roteiro. Lembra da tarefa? Você tem um roteiro de como... A atividade depende da experiência, depende da sua percepção, do entendimento do processo de trabalho. Na hora que você vai enquadrar uma situação dessa... Pô, por exemplo, ontem a gente foi na Caixa Forte do Banco do Brasil. Quem conhece a Caixa? Pô, peraí, vamos entender. Conhece o processo? Tem que estudar, tem que olhar, tem que fazer, para você chegar com o mínimo. Senão é igual um cara que vai olhar uma cirurgia. Tá bom? Acho que tá.
que você está falando? Nem imagino, mas ele está falando que tá bom, eu também estou achando que tá bom. Então, isso é um diferencial na nossa atividade de vigilância. Nós temos que tomar o cuidado, e a gente vai tratar isso amanhã, que é a ação de vigilância em si, o dia a dia, é exatamente essa aprendizagem, esse tato que a gente tem que ter. Então, eu tenho na avaliação ambiental quantitativa, que é a metodologia que a gente desenvolveu, aí essa é a tese que a gente desenvolveu, eu tenho como premissa, o ambiente é que está doente, não o trabalhador. Porque você olha, você pega PPRA, você pega documentos e fala assim, motorista, os riscos são esses. Peraí. Ontem a gente identificou que o motorista do SLU tem que descer e atravessar um fosso da balança com risco de queda, que no CBO não tem. Mas é do motorista do SLU que vai estar com os carros de lixo. Porque o motorista da Uber não passa por isso. O CBO é motorista. A gente tem que olhar essa situação. Então, quem está doente é o ambiente. O ambiente que está doente. E o processo de trabalho. Quem está sob a ação do ambiente recebe todas as consequências. Não me interessa. Esse ambiente aqui está com excesso de calor. Não me interessa se você é enfermeira, se você é médico, se você é psicólogo, se você... Esse ambiente está doente. Todo mundo tem que ser protegido deste ambiente. Pela sua função, isso pode agravar ou minimizar. Mas a lógica é essa. A avaliação, a grande vantagem, é subjetiva. A acessibilidade de cada trabalhador. Você sente isso. Pô, Luiz, tá aqui, ó, acho que aqui a questão de acessibilidade está legal. Por que para você está legal e para você não está? Ah, porque eu considero essas variáveis e outro considera outras coisas. Às vezes o que é importante para mim não é importante para o outro. A gente fala isso porque a Cecília adora uma lixeira. Se não tiver lixeira, tiver ok? Mas uma avaliação subjetiva, ela implica muita variabilidade. Contraditória, pode ser muito questionada e pouco replicável. O que você faz? Essa é a beleza do negócio. Porque aí você reforça que a vigilância do trabalhador é necessariamente multiprofissional. Então eu preciso de vários olhares, né? Quando eu vou no ambiente, eu tenho um olhar do engenheiro, eu tenho um olhar do médico, eu tenho um olhar do assistente social, eu tenho um olhar do próprio trabalhador. Cada um vai dar uma avaliação. E é vedado a administração pública fazer qualquer coisa sem se manifestar. Eu tenho que justificar por que eu fiz aquela avaliação. Tá certo? Ah, eu estou avaliando. Aí o outro falou, então você desconsiderou isso, você colocou isso. Nos pareceres judiciais, né, quando você entra como perito judicial, você basicamente entra nessa hora. Quando você entra como perito do Tribunal de Contas da União, você vai entrar no... Por que você usou esse parâmetro e não esse? Por que dentro desse parâmetro você vai ajustar? E a grande vantagem, se você cria uma equipe de trabalho de longo prazo, você mais ou menos homogeneiza o dos conceitos. Você lembra que eu comecei com conceito? Vocês começam a falar a mesma linguagem. Aí a tendência é de, no momento, você ter a amplitude, né? A variância das suas percepções. A tendência é equacionar. E você tem... Mas não dá para fazer isso só de... é igual nota de escola de samba. 9.8. Outro 9. Mas por que 9.8 e não 9.9? Aqui na administração pública eu tenho que... Porque eu tenho consequência. Eu estou dando 9 por causa disso, e não estou dando 10 por causa disso. Dá trabalho. E a tendência, e a gente verificou isso ontem, né, na nossa reunião, que os nossos conceitos, bem ou mal, vão se ajustando. Mas isso é um trabalho de médio e longo prazo. A minha questão é em relação à replicabilidade de um conceito. Se você for... Duas pessoas forem no mesmo lugar, em dois momentos diferentes, elas vão ter duas avaliações diferentes. Aí você tem dois problemas tem duas colocações que eu tenho que fazer na sua fala. Primeiro, dois momentos diferentes são duas situações diferentes. Eu estou olhando fotografias, né? Não necessariamente, você nunca toma um banho no mesmo rio, né? Que não é você mesmo e o rio não é o mesmo. Você tem no mesmo momento. Aí qual é a lógica? Os conceitos que a gente tem que trabalhar são conceitos dados por norma. Eu não posso fugir. A grande vantagem da administração pública, porque como a gente trabalha com uma grande marca de experiências profissionais, não sei o quê, é a normalização de conceitos.
Tanto que eu falei assim, ruído que é considerado na legislação é ruído de impacto, não frequência. Eu tenho um problema de frequência, mas não tem conceito estabelecido na lei de frequência. Eu vou dar um exemplo, na sua área. O maior problema de motorista de ônibus é o quê? LER, de membro inferior. A legislação não reconhece LER de membro inferior. Sabia? Não existe, eu não posso cadastrar um motorista e falar assim, lesão para o esforço repetitivo de membro inferior. Não existe essa patologia, para efeitos previdenciários. Porque quem fez todo o processo de conceituação foram os bancários. É histórico. E eu preciso mudar isso. Porque o movimento, né, de ônibus é que tem. Todos os motoristas têm lá. Grande parte dos motoristas tem lá. E não tem como mudar o tratamento. Então você precisa mudar os conceitos. Existe o problema, mas a legislação, a norma, não normalizou-os. Não é normatizou, não normalizou-os. Não botou regra. Então, o nosso maior problema é que a gente não conhece os conceitos. É a questão da periculosidade e perigosidade. Periculosidade, exclusivo, não sei o quê, e a pessoa confunde. Né? Minha atividade é perigosa. É perigosa, é um conceito. Periculosa. Então, na hora que eu vou dizer, e essa metodologia tem, ela fala assim, acessibilidade. Tem um capítulozinho lá, diz assim, para acessibilidade tem que considerar isso. Para cada item você tá uma explicação. Vem colocar. Eu vou botar uma coisa que o pessoal pode achar que é instigante e para causar. O artigo 7º da Constituição diz assim, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Não é isso? São direitos dos trabalhadores... Aí tem 30 e poucos itens que a gente cita. A legislação fala de trabalhadores. Eu pego a legislação previdenciária, os benefícios aos trabalhadores são... A palavra é trabalhadores. Trabalhadores. Aí eu tenho documentos gerados dentro da RENASC que fala assim, trabalhadores e trabalhadoras. Eu não estou questionando. O termo trabalhadoras não é reconhecido na Constituição. Eu estou excluindo essa população? Eu falo trabalhadores, toda a legislação fala trabalhadores. Aí eu faço documentos de política pública na área de saúde, trabalhadores e trabalhadoras. Espera aí. Eu só posso trabalhar em cima da lei. Lembra da valores, premissas e regras? Eu trabalho em cima da lei. Eu estou criando uma nova categoria que não tem reconhecimento constitucional? Eu sei que é polêmico, eu sei que é uma situação, que eu entendo a lógica de se fazer isso, eu só estou falando, eu sou administração pública, eu trabalho no que a lei determina. Eu saio de baixo para cima. A Constituição não reconhece, as leis que tratam da área não reconhecem. Como é que eu invento um conceito que não existe? Tá? Aí eu vou... avaliação subjetiva. Quem conhece o processo de trabalho sabe avaliado, mas quem está há muito tempo, o problema passa a ser paisagem. Porque quando eu boto o trabalhador, né? Quando eu boto o trabalhador para ajudar a analisar, ele tem uma visão que eu não tenho. Ó, Luiz, não adianta fazer isso. Eu vou mostrar um exemplo prático aqui. Eu citei e vou mostrar a foto. Eu citei ontem e vou mostrar a foto. Aspectos a ser avaliados no programa de gerenciamento de risco. Acessibilidade. Como é que é o acesso? Porque o acesso não é dignidade da pessoa humana, não é valor nosso. Eu não tenho que ter acesso, todo mundo trabalhador tem que ter acesso. Então tem questão da acessibilidade. Como é que é o edifício? Tem recepção, a porta está aberta, tem... Todo aquilo que a gente... Meio ambiente de trabalho, preservação, sistema de combate a incêndio, banheiro, vestiário, eu avalio tudo. Sistema de proteção, os riscos físicos, os riscos químicos, risco biológico, risco econômico e organização do trabalho, risco mecânico. Tudo isso é uma avaliação. Qual a grande vantagem? Qualitativa, desculpa. É qualitativa, não é quantitativa não, é qualitativa. É subjetivo. Pode falar. Tereza do Sereste Sudoeste perguntando sobre a fibromialgia, se pode ser reconhecido como uma aposentadoria, mas eu vi aqui que depende do laudo pericial. Depende do laudo pericial. Tem que saber se é com causa ou não. A fibromialgia, qual é a origem da fibromialgia? É genética, é ocupacional, porque você tem uma situação, aí você tem um problema de fibromialgia de forma geral, de LER, é que você tinha uma lógica dos médicos peritos do INSS, falou assim, mas você faz isso em casa.
Peraí, eu faço em casa, mas eu faço também no trabalho. E o trabalho passa a ser agravante. Não me interessa se eu faço em casa. Entendeu? Tem que olhar o sistema. Depende do julgador. Aí por isso que eu tenho que trabalhar conceitos. A gente sempre tem que ser... A justiça trabalha com conceitos objetivos. Que eu preciso garantir justiça. Eu tenho que tratar todos iguais de forma igual. Situação igual eu tenho que julgar. E desde setembro do ano de 2019, isso é lei. Então, parece incrível, né? A gente dizer que tem que fazer uma lei para dizer que todo mundo tem que ser tratado na mesma situação de forma igual. Então, na hora que eu vou fazer a avaliação, a metodologia separa, porque eu estou tratando o ambiente como doente. Então, eu tenho que pensar o ambiente, que é o macro. A esse ambiente eu vejo acessibilidade, eu vejo portaria, eu vejo uma série de coisas e vou descendo o universo. Macro, micro. Eu vou segregar. Para cada ambiente desse, eu vou fazer um inquérito. Que é esse questionáriozinho aqui que está disponível. Aí eu vou dizer, o ambiente, macro, nome do órgão, os avaliadores que avaliam responsável da instituição, e-mail, né? Aí eu vou avaliar estacionamento, acessibilidade, estacionamento. Aí eu tenho, Carlos, lá no estacionamento, explicando, você vai avaliar isso. Aí é percepção subjetiva. Ah, no estacionamento tem vaga para idoso? Tem vaga para deficiente? Atende o percentagem? Luiz, o que tem a ver com saúde do trabalhador? Gente, acessibilidade é saúde do trabalhador, porque eu tenho uma cota de deficiente a ser cumprida, eu tenho profissionais tem servidores e trabalhadores dentro da faixa de legislação específica do Estatuto do Idoso, eu tenho que dar um tratamento diferenciado. Entendeu? Eu estou atendendo a dignidade da pessoa humana. É um valor maior nosso. Aí eu vou olhar a calçada, eu vou olhar... Então eu tenho uma listagem de coisas que eu tenho que olhar. Bebedor, que o pessoal não sabia. Bebedor. Eu tenho que acesso à água potável é fundamental em qualquer ambiente de trabalho. Eu posso botar, aqui nesse prédio aqui, eu posso botar um bebedor lá no meio e está tudo resolvido? Tem que estudar, mas qual é o critério? Eu não posso caminhar mais de 50 metros para chegar numa fonte d'água. Eu não posso ter copo coletivo. Aí você vai fazendo esses ajustes. Quer dizer, eu avalio. Olha, o bebedor está ok. Aqui está ok, mas está faltando bebedor lá. Né? Então você precisa, isso tem que ser avaliado. A questão da rampa, corredor, escada. Aí eu venho a questão do princípio da anterioridade. O que quer dizer o princípio da anterioridade? Porque eu tenho infraestrutura que é anterior à lei de acessibilidade. Eu vou desmontar a infraestrutura, eu vou desmontar hospitais de Santa Casa e Misericórdia porque os corredores são pequenos? Não vou. Eu tenho que considerar a lei protege o que foi antes. A Kombi não saiu de linha porque não tinha como botar o airbag, não saiu de linha. O Classic não saiu de linha porque não tinha como botar o freio ABS. Não saiu. Mas eles não estão rodando? Porque na época que foi feito, eu atendia a legislação para aquela situação. Bom. Então, quando eu vou ver rampa, corredor, escada, eu ainda preciso da história, porque eu preciso saber quando é que isso foi construído. Porque eu tenho que analisar pensando na lógica de construção daquela época. É a história das escadas de incêndio dos ministérios. Foram construídos sem escada de incêndio. Tiveram que fazer depois. Porque quando foi construído não precisava, não tinha essa lógica. Hospital de base. Não tinha aquelas duas colunas. Aquelas duas colunas laterais de concreto ali são as escadas de incêndio que foram construídas. Porque você vai fazer uma reforma. Ah, vai fazer reforma? Tem que atender a legislação. As novas áreas têm que atender a legislação. Então você tem que olhar isso. É um trabalho difícil. Luiz, isso é impossível, isso não pode. Não, gente, mas na época podia. Como é que eu faço? Ah, os trabalhadores vão estar em risco, a gente tem que ver os controles. Muito com equipamento. A gente tem uma decisão conceitual aqui, porque a gente tem equipamentos, os catadores têm equipamentos de prensa anteriores às normas de segurança. Deixa usar, não deixa usar, faz protocolo de uso, como é que faz isso? Porque não deixar usar cria uma série de consequências para eles. E para o meio ambiente, e para a saúde. Usando, traz risco. Então você tem que fazer a relação de custo-benefício social, econômico, e por aí vai.
Meio ambiente. Eu vou olhar o sistema de ar-condicionado, qualidade da água, bebedouro, sanitário, esgotamento sanitário, se é fossa, se não é fossa, se for fossa, quanto é que limpa. Isso tudo é risco. Os refeitórios e vestiário. Refeitório é obrigado a toda empresa a ter refeitório? Não. Se ela oferecer vale alimentação, ou se ela oferecer vale refeição, ticket de refeição, ela está dispensada. Mas mesmo oferecendo, se oferecer refeitório, o refeitório fica... Ela está dispensada de oferecer, mas se oferecer tem que atender a legislação. Não é porque é uma liberalidade que pode ser feita de qualquer jeito. Aí você tem que tomar um cuidado danado, que a empresa fez. Eu pago vale refeição. Isso já aconteceu. Eu pago vale refeição. O refeitório que eu posso oferecer é esse canto aqui. Você vai me cobrar? Se você me cobrar, eu resolvo o problema. Eu acabo com o refeitório, porque eu não sou obrigado a botar um refeitório. Eu estou fazendo com gentileza para isso. Ah, mas tem que estar dentro. Aí se eu bater o pé, aí você tem que ter esse poder. Se eu bater o pé, cara, eu estou tirando um benefício ao trabalhador. Aí você tem que justificar por que você está deixando passar. Olha, não está atendendo, mas não estou atendendo por causa disso. Todo posicionamento da administração pública tem que ser manifesta. Tá? Risco químico. Aí eu vou olhar armazenamento, vou olhar manipulação, vou olhar ventilação. A manipulação é ver se tem a questão, se atende ao FISPIC. Eu vou olhar a ventilação, se evita a combustão de gases, vapores e por aí vai. Você tem equipamento de proteção coletiva. Então, são vários questionários, são vários roteirozinhos que eu já estou dizendo, viu, Carlos? Você vai ensinar nós a fazer o formulário Google lá para a gente transformar isso de forma online, viu? É ele que vai ensinar nós para fazer isso aqui, para ter um instrumento que a pessoa vai e a gente tem de forma, depois de uma visita, a gente tem esse instrumento de forma prática. Aí você tem a questão de dor, de avaliação de dor, né? De intensidade, onde é que está doendo, se teve alguma dor. Você vai juntando informações para você fazer uma análise mais objetiva possível. Porque os nossos dados, gente, os dados de vigilância de saúde do trabalhador, ele provoca alteração do modus operandi econômico e social. Isso tem que estar claro na cabeça de quem for atuário de saúde do trabalhador. Nós somos aquela formiguinha, nós somos o rato que assusta o elefante. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o nosso documento tem valor legal. Eu estou dizendo que o ambiente está ok ou não está ok. Isso tem consequências para o bem e para o mal. E o seu documento dizendo que está ok, não está ok, vai agradar e vai desagradar ao mesmo tempo. Certo? E a gente vai ver isso amanhã. Como é que a gente conduz isso. Então, as nossas condições, as nossas avaliações têm que ser objetivas. Os conceitos, eu tenho que recepcionar os conceitos da norma. Ah, Luiz, esse conceito está deturpado. Muda a norma. Eu não posso. Eu não tenho liberdade de alterar. Eu tenho a liberdade de aplicar ou não. Eu tenho meu poder discricionário de aplicar ou não a norma. A gente vai ver amanhã. Mas aí eu tenho que justificar. Por que você não está olhando isso? Por causa disso. Questão do refeitório. Se eu for aplicar a norma do refeitório, um benefício que é para o trabalhador, eu estou tirando. Entendeu? Aí eu estava lotado antes de voltar para o DISAT. Para o DISAT eu estava lotado no núcleo de inspeção de águas claras da Vigilância Sanitária. E a gente aplicou isso como teste. A gente fez o Programa de Prevenção de Risco Ambiental do IML. A gente aplicou esse modelo. Esse modelo foi desenvolvido de avaliação com a UNB, com o Laboratório Ambiental da UNB. Professor Paulo Celso. A gente tem um trabalho antigo. A gente falou, vamos testar isso? Vamos testar a metodologia? Vamos botar para funcionar? Então a gente fez esse programa que serviu, inclusive, de base para o IML. Entrar com a ação de aposentadoria especial, entrar com os adicionais, para resolver, mudou muita coisa. Ajudou na intervenção da Polícia Civil para alteração e reforma. Foi feita uma bagunça, teve consequências positivas esse documento. Aí, para vocês entenderem aqui, ó, isso aqui é o prédio do IML. Isso aqui é um ambiente. Eu tenho um prédio principal, eu tenho um prédio aqui, que é o podrão. Podrão é porque entra cadáver sem identificação, por lei, não pode ir para a geladeira. Sabia? Quem foi encontrado sem identificação não pode, por lei, ir para a geladeira.
Aqui no Brasil já. Hã? Legal, não pode. Você não pode, você vai pro podrão, entende? Podrão podia ser refeitório. Podia. Mas eu tô no IML. Cara, foi uma das coisas que eu aprendi. Eu falei assim, como é que é? Primeira vez que eu fiz inspeção lá foi em ano 2000. O primeiro laudo lá foi dado pela gente no ano 2000. Ah, vamos no podrão. Eu pensei, vamos no refeitório? Na hora que eu entrei, nossa. É porque é um ambiente aberto, telado, onde os cadáveres são colocados à temperatura ambiente para identificação, para autópsia, identificação. Porque se você não tiver identificado, se você for encontrado sem carteira de identidade, sem número de telefone, alguma coisa que possa ter, você não pode ir para a geladeira. E vai para onde? Vai para o podrão. Que é o quê? Imagina isso aqui, aberto aqui, com a mesa de concreto, e você fica em cima. Aí fica fermentando. Deve ter só as mesas, né? Só aquelas mesas. Não, e faz tudo. O pessoal tem raio-x, tem opção de coisa. As pedras de granito, até para limpar. Então, você é um ambiente. Você tem um ambiente até ser identificado ou ser tratado ou enterrado como indigente. Nunca mais sair sem identidade. Não, gente, já imaginou? Minha esposa vai fazer alguma coisa, vai pro IML identificar. Não, é aqui não, é aqui. Não dá, né? Então... E você tem aqui você tinha uma área de oficina. Então, o holo ambiente está incluindo 3 prédios. Está aqui todo é o estabelecimento. Então, eu vou olhar acessibilidade, calçada, blá, 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 disso tudo. Tá certo? Incluindo estacionamento. Incluindo estacionamento. Não, todas as variáveis. Estacionamento, acesso a pedestre, sinalização, todos os riscos. Risco de acidente de trânsito, pá. Aí eu vou, o microambiente, isso aqui é necrópsia. Aí eu venho olhar, eu tenho que ter por isso que eu pedi as plantas baixas. Necrópsia. Eu tenho uma câmera clara, câmera escura, porque tem raio-x, que ainda é de revelação. Aí eu tenho produto químico. Ah, não, vamos substituir por digital. Como é que vai? Mudou o digital, eu não tenho mais problema de produto químico. Eu não tenho trânsito de gases de amônia dentro do... Eu gero uma série de avaliações que eu tenho que olhar. Aqui... Proposta de instalação de um tomógrafo com controle. Já tem. Quando foi feito, não tinha um tomógrafo. Lá já tem um tomógrafo. Já dá para... Se precisar... E é tomógrafo, para quem não sabe, é um tomógrafo de alto peso. Então dá para aguentar gordinho. Tá? Se precisar, dá para pedir para fazer lá. Em emergência, hospital. Porque o tomógrafo do hospital de base é 120 quilos, 115 quilos. Lá aguenta mais. Ou vai para um hospital, hospital veterinário. Vai pro zoológico. Zoológico não sei se tem tomógrafo, tem? Já tem? Então você tem essa lógica. Então eu tenho no holo, e toda aquela lógica que a gente fez, eu faço para o micro. Eu faço para o microambiente. Aí eu crio uma estrutura que eu vou ter um programa de gerenciamento de risco. E para quem é vigilância, já tem as intimações, as notificações. Tem que arrumar isso, tem que fazer isso. Serve para os dois lados. Análise econômica do trabalho, aí eu venho, ergonomia organizacional. Aí eu estou olhando os técnicos de necrópsia. Trabalho em regime de plantão de 12 e 24 horas. Fluxo da rotina. Aí vem a questão. Quem é o perfil biométrico dos técnicos de necrópsia do Distrito Federal? Homens? Mulheres. Mion. Desculpa o termo, se alguém... Pequenininha. Cecília, pequenininha. Tudo pequenininha. E elas carregam aqueles pesos. Porque elas passaram no concurso, não pode haver. Passaram, foram mais competentes, passaram. Para ser técnico, vão carregar, vão mexer nos cadáveres, vão manipular. Não tem. Você acha assim, num cadáver, o maior corpo de funcionários do ML é homem? São mulheres. Aí vem a rotina profissional em si, o trabalho sem troca de roupa prévia. Quer dizer, a roupa que você chega lá, você que vai trabalhar. Tem risco? Quais são os riscos? A mesma roupa que vem de casa se vale para o trabalho, com exceção do calçado, onde a maioria troca por um tênis que fica guardado no ML. Por que eles trocam o tênis? Por que eles mantêm a roupa, mas trocam o sapato? Por causa do molhado? Você está sendo gentil, né?
Sangue, víscera, resto. Aí você vai olhar o tênis assim, você abre o armário assim, isso é o que tá aí? Ah, não sei, a gente fez autópsia de um fulano aí, estourou o estômago pra tudo quanto é lado, não sei quem. Aí o pessoal pelo menos não leva isso pra casa. Deixa no armário. Deixa no armário. Mas leva uma roupa, né? Lava a casa. A roupa, gente, a roupa não tem problema, a roupa é protegida. Porque tem o pacote. Ah, eu vou te mostrar o capote, tem a fotinha aqui. Vou te mostrar. Mas agora o pacote. Não, agora tem, eu vou te mostrar, na época a gente fez. Por isso que eu falei, eu criei uma relação muito boa com o pessoal da Polícia Civil, depois disso aqui. No primeiro momento eles se assustaram, depois, a ideia da gente foi lá porque a gente interditou o armazém de produto químico. Aí eles entraram e falaram, não, vamos resolver, a Cintia era diretora, não, Luiz, a gente é parceiro, vamos ajudar, vamos resolver. E o relatório ajudou. E uma coisa que eu falei assim, ó, acesso aos órgãos internos é realizado por uma tesoura de poda. Pessoal, isso aqui o IML tem, o costótomo, para fazer secação, abertura. Eles falaram assim, não, Luiz, isso aqui não presta, não. Eu prefiro a tesoura de poda, é mais eficiente. É uma questão ergonômica, que ele falou assim, a tarefa, recomendo usar? A atividade, o que eu tenho que fazer? Melhorar. Eu alterar a tarefa dizendo que eu uso? Aí eu tenho que... Aqui, por que isso aqui, em termos de procedimento, é pior do que esse? Em termos de... Esterilizar. Só é permitido aqui porque o paciente não reclama. Ele é ótimo, né? Vamos cortar. Mas mesmo assim, eles autoclavam tudo agora. Hã? Autoclavam. Não, agora eu tô claro. Porque o desinfectante era químico. Era químico. Não, isso aqui já tem 4 anos, né? Então... Mas não daria para entrar em contato com o fabricante para mudar? Isso aqui tem que ter autorização da Anvisa, projeta, tem todo um processo burocrático. E tem várias... E isso aqui serve para outras coisas. Você vai fazer cirurgia dérmica de substituição de pele, é esse aqui, né? Não, mas você pode ter uma variação desse. Você tem vários tipos de caneta de bisturi, né? Tem. Dá para fazer vários tipos. Gente, dá para fazer. Porque instrumental cirúrgico você faz do jeito que você quiser. A questão tem mercado? Vai desenvolver? É questão de interesse. O que vai facilitar isso aqui, porque já está em produção, é aquelas impressoras 3D de metal. Então você vai fazer e os caras vão fazer na impressora 3D. Vai ficar perfeito. Ele nem sente. Ó, já estou avisando para a Cecília, que aí eu vou mostrar. É horrível, velho. Tá? Como é que a gente fez a análise ergonômica? Eu fui olhar. Ó. Processo, procedimento de necrópsia. O cara tem que estar abrindo o cérebro da pessoa, usando a serra, como é que está fazendo, se está direito, a luva é certa, está usando num posicionamento correto. Olha só para ele fazer. Procedimento aqui, olha como é que ele está para fazer o procedimento de... Agora eles têm. Tá usando uma serra. Eu tenho. Está usando uma serra, sem proteção, e ó... Elétrica. Precisa falar a imagem. Porque ele desce o tênis está lá. O tênis está... Aí vem... ali tem a questão da aonde está. Aqui vem, ó como é que era o transporte. O cara acabou de receber o material. Olha só. Aí você tinha um problema que as mesas do IML não recepcionavam a maca, né? Aí o que eles faziam? Às vezes autópsia na maca. Fazer autópsia na maca. Aí você vê como é que a pessoa está trazendo o material. Como é que é o lixo, como é que está... Como é que eu faço isso? E tem um procedimento que aí a gente vai entender a lógica de trabalho. Você acha que o médico legista manipula o cadáver? Não. Ele não bota a mão. O médico legista não bota a mão. O técnico necrópsia falou assim, levanta o cadáver, abre aí. Ele só olha e fala, encosta aquilo ali. Ele não bota. Aí foi uma situação engraçada, porque esse processo acabou dando parte de consequência para a aposentadoria, laudo de aposentadoria. Aí na hora que a gente terminou o laudo, falou assim, médico não faz jus. O quê? Isso não manipula
A legislação é clara. Manipular contato com doença infecto-contagiosa. Ali tem potencial. Mas vocês não manipulam, vocês só mandam fazer. Então, você tem que olhar a organização do trabalho. Tá? Então, gente, terminou cedo a aula de hoje. Não, a gente pode fazer o seguinte. Tem quanto tempo? Não, acho que a gente pode começar. Para a gente começa a próxima aula. Então, só que queria colocar. A questão de metodologia, tem metodologia fácil para a gente aprender. Tá? Para o pessoal da DISAT, o pessoal que é interno, a gente vai trabalhar isso de forma mais efetiva, certo? Para isso tornar uma coisa adestrada, né? Eu chegar no ambiente, fotografar, eu sei o risco, eu faço aqui, o grau de risco tá como interdição ou não está interdição. Você fazer isso de forma instintiva, né? Depois é só dar o trabalho. A gente gasta muito mais tempo em fazendo o relatório justificando do que fazendo a inspeção propriamente dita. Tá? Então a gente vai fazer. Esse material vai estar disponibilizado depois em livro, está sendo publicado, vai estar disponível na Amazon, fazer uma propagandazinha aqui. Então vai estar disponível, pessoal. Quem quiser se aprofundar depois. Antes de você dá um recado para a gente, por favor. No. E quem está assistindo a aula online, é 100% de presença, deve certificado de participação. Para o curso de VISAT, que é a parte prática, a gente precisa fazer a triagem para a parte prática. Foi bom colocar, Carlos, só reforçando aqui o que ele falou para não ficar claro. Quem assistiu os 4 dias de aula, porque essa é norma do Ministério, para ter o curso de VISAT, a presença é 100%. Não é um curso de 75%. Quem teve os 4 dias de assistência, já tem garantido o certificado de participação. Para ter o certificado de capacitação, é necessário fazer a parte prática, que a gente vai elencar, de acordo com priorização, vamos entrar em contato com vocês. Tá? Para marcar, para participar de umas visitas, inspeções e fazer relatório. Tudo que a gente falou, a gente vai fazer. Tá certo? Foi bom ter colocado, porque a gente vai fazer na prática. Então vai ter saída de campo, a gente escolhe o local, o programa, vai olhar, vai apresentar, ver os riscos, a gente vai estar junto, fazer as medições e vai gerar um documento. Quem cumprir essa etapa vai ter, vai ter um curso, um certificado diferenciado, que é um curso básico em vigilância, porque vai estar habilitado a fazer vigilância do trabalhador pelo Ministério da Saúde. Beleza, gente? Só para entender. Foi bom essa consideração, porque ia passar batido mesmo. Eles estão perguntando se vai ser com todas as pessoas a atividade de campo. A gente vai olhar, eu vou priorizar, eu vou dependendo do cargo, não sei o quê. A ideia é fazer com todo mundo que fez. A ideia é fazer com todo mundo, mas aí eu vou dar preferência de acordo com a atividade, onde está lotado, o que vai ser feito, essas coisas, né? Porque a atividade de campo eu não posso levar 5, 6. Vai ser quase que uma aula particular, né? A gente vai para campo, vai levar no máximo 2. Então eu tenho que separar aí. Então no decorrer do semestre a gente vai fazendo. Tá joia? Ação da vigilância do trabalho. Ação. Falei de como faz, a metodologia, agora vem a ação de campo. Onde todo mundo treme. Né? Gente, eu tenho que entender o emaranhado jurídico brasileiro. Tá certo? Eu tenho que entender aonde encaixa as coisas. Normas de proteção à saúde do trabalhador, eu tenho várias. Qual é a alçada de competência e a observância de cada uma delas? Vamos por parte. Não tá. Isso aí é uma coisa que num papo com a Giovana, que ela me alertou, é uma coisa nova. Eu reduzi uma coisa para botar isso aqui de forma melhor. Normas de conselho de classe. Qual é a competência dos conselhos de classe com relação à norma de proteção do trabalhador em determinadas áreas? Do Conselho Federal de Medicina. Eu tenho que obedecer? Eu tenho que obrigar a seguir a norma do Conselho Federal de Medicina? Eu tenho que obedecer aos regulamentos do CREA? Eu tenho que obedecer aos regulamentos do CREFITO? Sim? Não? E aí? Depende sempre. Para sair. Vai variar mesmo. Basicamente, você só tem 2 conselhos que você tem que seguir. Você tem o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Os demais
desculpa, são desconsiderados para efeito de proteção à saúde do trabalhador. E por que você... Ah, minto, e o CREFITO, Conselho Regional de Educação Física. São os três. Não, CREF, de Educação Física. Eu posso estar esquecendo, mas se outro conselho tiver a mesma situação, entra, tá? De cabeça, assim, lembrei desses três. É porque esses conselhos, eles habilitam o estabelecimento funcionar. O CRM, ele permite se o hospital vai funcionar ou não. Ele é uma instância que permite o hospital funcionar. A atividade. O CREA, ele permite ou não se a empresa de engenharia vai funcionar ou não. O CREA tem competência de fechar uma empresa de engenharia. O Conselho Regional de Medicina tem competência de fechar um estabelecimento de saúde. O Conselho de Educação Física tem competência de fechar uma academia de ginástica. Mas são poucos. O Conselho de Química não tem, de Biologia não tem. Tá? Pode ser que algum tenha. Então, nessa situação, ele pode impor normas de proteção ou de gestão. Para aprovar você tem que atender isso aqui. Então você cria, por um objetivo eu posso ter que atender. Mas isso só é de recepção de nossa parte se a gente quiser, se for de interessante ao trabalhador. Porque nós não somos empregados, né, dos conselhos regionais de classe. Conselho de classe. Mas às vezes tem alguma norma que vale a pena considerar. Tá certo? Então essa é a primeira coisa que perguntaram. As normas regulamentadoras do trabalho são 37 normas. A gente é obrigado a seguir? Nós, Vigilância e Saúde do Trabalhador. Para seletista, sim. Para seletista, sim. Porque para os servidores públicos aplica a legislação específica. Aqui no Distrito Federal é 8.112, em caso de órgão federal, e é 840, no caso de distrital. Tá certo? Então eu tenho que olhar qual é a minha base legal para fazer isso. As normas de Seguridade Social, Saúde e Previdência. Eu tenho que atender isso? Sim. Então eu tenho uma norma que eu tenho poder de dizer se eu aplico ou não. Eu tenho umas normas regulamentadoras que vai depender do meu território, da minha relação trabalhista, previdenciária, se eu vou aplicar ou não. As normas de Seguridade Social e Previdência eu aplico de acordo com cada área. Para o servidor público, regime próprio, uma para o servidor seletista, o regime geral. O Código de Obras. Isso é uma dívida. A gente é obrigado a seguir o Código de Obras? O Código de Obras se sobrepõe à ANR? Olha a história, se ele for antigo, não tem aquilo. Não. Não é isso. Código de Obras se sobrepõe às normas de saúde do trabalhador. É. Inclusive, está como observação logo no começo das NRs. Como é que você constrói, qual é o pé direito, distância de janela, quantidade de banheiro, área mínima de banheiro. Como se sobrepõe, por exemplo, mesmo em NR... Sobrepõe. De construção de hospital... Se sobrepõe. E está na própria NR, está na própria determinação, porque é uma lei e o Estado, por pacto federativo, ele determina o que tem. Então tem uma confusão danada, somente no Rio de Janeiro. Porque eles fizeram um código de obra para preservar as instalações antigas. Aí o pessoal vai brigar com a Anvisa, opa, código de obra se sobrepõe. Porque o código de obra é o quê? Lei. Outro, resolução. Aí a gente vai discutir isso aí. Aí você tem que entender até e onde é que encaixa isso? Nas NRs tem uma observação muito clara. Ela se submete, ela fica depois das normas do Código de Obras e sanitárias. Tá? Não, aí você tem normas sanitárias. Aí você tem que... Baixa porque a NR é uma portaria, né? Tá certo? Então, você tem que conhecer, quem trabalha com isso tem que trabalhar. Marcação. A gente tem que conhecer o nosso código de obra. Nós, independente, porque tem distância, ventilação, tem tudo tratado no código de obra. Normas da ABNT e do Inmetro. Isso é ótimo.
Eu adoro pegar parecer com norma da BNT. Adoro. Ela é orientativa. Ela é orientativa. Ela não é uma autarquia, ela é uma associação privada. Ela regulariza a relação, tenta harmonizar a relação entre privados na mesma atividade econômica. Ela não tem valor legal. Salvo, tanto que as normas são pagas, né? Para você ter acesso, você tem que pagar. Se fosse norma, você teria que ter acesso gratuito. Você não pode pagar para ter uma lei que você seguir. Seria uma coisa... Então, a ABNT, por premissa, ninguém pode falar assim, você tem que seguir a norma da ABNT tal. Hã? O cara que está do outro lado falou assim, pirou? Eu não sou obrigado a fazer nada que não seja determinado por lei. Ah, mas tem normas da ABNT que são lei. E aí? Como que normas da ABNT são lei? Se alguma lei recepcionar a norma... Não precisa da norma, tem a lei. Não, mas aí tem uma briga da ABNT, é uma briga política, que diz o seguinte, tem leis que são feitas e referenciam normas da ABNT. Aí você fala assim, peraí, se a lei, aquela norma, por força de lei, passou a ter força legal. Mas eu tenho que continuar pagando? Você tem uma discussão. Qual é o que a praxis legislativa coloca? Se você vai recepcionar a norma da ABNT, transcreve a norma da ABNT. Foi o que a Câmara Legislativa fez. Do ruído. Foi. Transcreveu ela inteira, só alterou dois parágrafos. Assim, Beleza. Entendeu? Então você tem a Lei Complementar 95, que é a lei que diz como é que se faz leis, diz exatamente isso. Então eu tenho normas da ABNT, a norma da ABNT não tem valor legal. E as do Inmetro? Ó, eu aqui, usando a técnica de fazer prova múltipla escolha, como está na mesma caixinha, vai na mesma resposta também. Vai na mesma caixinha. Por eliminação. Por eliminação. Por eliminação é ser de certo. Ser de errado. O Inmetro é uma autarquia federal que a função dele é de metrologia e normalização, não normatização, né? Normalização. Por isso que eles botam a tomada, a gente fez. Eles determinaram que o pão não pode ser vendido por unidade, tem que ser por peso. É norma do Inmetro. E tem valor legal, porque é uma instituição pública. Então ela tem um âmbito de normatizar regras, então as normas do Inmetro valem. Tanto é que o registro dos equipamentos de proteção individual, a partir deste ano, saiu do Ministério da Economia e estão indo para um lugar que nunca devia ter saído, que é do Inmetro. O Inmetro tem condições de avaliar as qualidades e as consequências do processo de trabalho. E as normas de meio ambiente? E as normas do meio ambiente? E as normas de meio ambiente? Você tem que atender às normas de meio ambiente? As normas do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, da resolução do CONAMA. Por que que tem? Não é porque é federal, não. A função nossa como vigilância é em meio ambiente do trabalho. Se é meio ambiente, as normas de meio ambiente. Aí é C, certo? Ali, norma da BNT, não. Tem que ser. Então, para começar, você tem que entender. Pegadinha de prova. Tá certo? Então, gente, amanhã a gente aprofunda. Basicamente, é você começar a saber o que cabe ou não. Então, leiam tudo isso até amanhã. Leia tudo isso até amanhã. A gente vai entrar na hierarquia, se eu não me engano. Ah, não, a gente vai falar a competência de cada órgão em função da sugestão da nossa colega. A gente vai aprofundar o que cada órgão faz. Tá bom? A Giovana que deu um... Gente, até amanhã.